Em 2006, a desenvolvedora polonesa Techland lançou seu primeiro jogo de sucesso, o Call of Juarez. Depois disso, a Techland fechou uma parceria com a Deep Silver para desenvolver um novo jogo, que acabaria sendo o Dead Island, que foi anunciado ainda em 2006. E vocês vão se lembrar do anúncio do jogo, com aquele trailer sensacional, todo cinematográfico e dramático, que mostrava que o mundo de Dead Island era um mundo completamente ferrado. Esse trailer foi muito bem recebido na época, já que na época essa narrativa mais séria envolvendo zumbis era muito rara. Mas infelizmente para nós, o trailer não tinha muito a ver com o jogo, não por culpa da Techland, já que ela não teve nada a ver com o trailer, mas querendo ou não, isso caiu em cima dela e do jogo. Em 2011 foi lançado Dead Island para PC, PS3 e Xbox 360. Dead Island era um jogo de ação em primeira pessoa com elementos de RPG, com foco no combate corpo a corpo, embora tenha armas de fogo no jogo. O jogo é centrado no desafio de sobreviver a um mundo aberto infestado de zumbis. E o enredo do jogo se concentra em 4 sobreviventes jogáveis tentando sobreviver e escapar da ilha fictícia de Banoi. O mundo aberto dele é dividido em áreas relativamente grandes, e como todo jogo com elementos de RPG, conforme você vai derrotando os zumbis e completando missões principais e secundárias, você vai ganhando XP, que vai aumentando seu nível, e conforme você sobe de nível, sua saúde aumenta e você ganha um ponto de habilidade para gastar na árvore de habilidades do jogo. Normal, igual aos 300 jogos com elementos de RPG. O foco do combate, como eu disse, é no corpo a corpo, principalmente envolvendo armas brancas, seja martelos, lâminas ou outras coisas. E também tem armas de fogo, que demoram para aparecer no jogo, mas quando aparecem, elas são indispensáveis para derrotar os inimigos mais fortes que vão aparecendo durante o jogo. Por falar em armas, as armas são giradas aleatoriamente e colocadas em locais pré-determinados, mas também podem ser encontradas em alguns inimigos. Elas têm estatísticas únicas, que geralmente são baseadas no nível atual do jogador, com armas também que só aparecem se o jogador estiver acima de tal nível. Cada arma pode ser atualizada 3 vezes para aumentar a sua estatística, e a maioria das armas podem ser modificadas. Personalizadas para adicionar recursos especiais como pregos ou lâminas eletrificadas e veneno, além também das armas terem níveis de raridade. Essas armas que você usa se desgastam com uso constante e exigem reparos e uso cuidadoso, especialmente porque uma vez que uma arma é danificada, além de um certo ponto, torna-se muito caro consertá-la e às vezes, dependendo da sua situação, fica inviável. O jogo traz também uma barra de resistência que vai esgotando conforme você vai fazendo coisas como correr, pular ou atacar com uma arma, e quando acaba o personagem precisa parar para recuperar sua resistência. Se você estiver lutando contra um zumbi de alto nível, isso vai ser meio chato. Hoje em dia essa barra de resistência é bem natural em vários jogos, mas na época era uma novidade. O jogo também, como qualquer jogo de zumbi, tem os zumbis normais, os mais rápidos, os mais resistentes, assim como qualquer outro jogo padrão de zumbi. Mas é bom salientar que Dead Island veio antes da maioria desses jogos de zumbi, então, muitas coisas ali ele fez mais cedo. A história do jogo se passa na ilha de Banoi, que começa com uma noite de festa. Depois dessa noite, os 4 personagens jogáveis, o rapper Sanbi, a recepcionista do hotel e espiã do governo de Hong Kong, Sean Mei, o ex-astro de futebol americano Logan Carter e a ex-policial Bruna Jackson, são acordados por uma voz no sistema de interfone de emergência do lugar onde eles são hospedados, e são orientados a evacuar o hotel. Eles descobrem que a maioria da população foi vencida por uma praga contagiosa e infecciosa, transformando-os em criaturas horrendas, mais conhecidas como zumbis. Com isso, cabe aos protagonistas sobreviverem e achar um jeito de escaparem desse local. Os 4 protagonistas eles têm diferentes parâmetros iniciais e especialização, como armas contundentes, armas afiadas, armas de fogo ou armas de arremesso. Então é legal que não é tudo igual, até porque o jogo tem co-op online para até 4 jogadores, e se todos os personagens fossem iguais, isso seria bem sem graça. A ilha de Banoi é sensacional visualmente falando, e ela é feita para o jogador sair explorando atrás de recursos para sobreviver. É bom salientar que Dead Island é um jogo de campanha,
não é um survival puro como os jogos de PC. Então o fator sobrevivência de Dead Island é bem estilizado, digamos assim, é bem mais soft. Infelizmente, Dead Island foi lançado com problemas, bugs, travamentos, falhas técnicas e outras coisas. Isso prejudicou ele no lançamento, mas logo a Techland resolveu esses problemas com vários updates e atualizações. Dead Island ainda recebeu 2 DLCs. A primeira, a Bloodbath Arena, era uma DLC que adicionava um modo de arena ao jogo, que fazia o jogador lutar em arenas contra hordas de zumbis. A segunda já era uma DLC de história, que era o Rider White, que adicionava uma campanha onde você controlava o Rider White como um soldado para conter a infecção na ilha de Banoi, e essa DLC se passava antes da história do jogo base. Essa campanha mantinha o nível do Rider estático no nível 15, então o drop das armas não era tão bom, e tinha momentos que a campanha era meio difícil devido a essa decisão de não aumentar o nível do personagem. Em 2012, depois que todas as DLCs foram lançadas, a Techland lançou uma versão de jogo do ano de Dead Island, que vinha com o jogo base e as DLCs. Dead Island estava longe de ser um jogo perfeito, mas era um bom jogo, divertido e com um mundo aberto interessante e uma pegada de sobrevivência que não era convencional nos consoles da época. A história dele não era lá grande coisa, mas o jogo tinha uma boa base que podia ser melhorado no futuro e se tornar uma grande franquia. No fim, Dead Island foi um sucesso, vendendo mais de 5 milhões de cópias até hoje. Em 2013, tivemos o Dead Island Riptide, lançado para PC, PS3 e Xbox 360. Dead Island Riptide é uma sequência direta do Dead Island original, mas é direta mesmo, não muda mecanicamente quase nada, é basicamente um Dead Island 1.5. Riptide começa literalmente de onde o Dead Island original terminou. Dessa vez, os 4 protagonistas vão para a ilha de Palanai. Como eu falei que é um Dead Island 1.5, pega tudo que eu falei do primeiro jogo em termos de jogabilidade e transporta para esse jogo. Nele você pode transferir seu save do primeiro jogo para ele e continuar com seu personagem, ou pode escolher um personagem diferente que já comece já no nível 15. Mas as armas não serão transportadas do primeiro para o Riptide, você vai ter que conseguir novas armas. O Riptide tem um melhor balanceamento no combate, tem novas armas em relação ao primeiro, novos inimigos, novos veículos, teve um sistema de geração de zumbi alterado. Agora o jogo tem missões secundárias que trazem chefes zumbis, que tem uma história de fundo. Traz também um novo personagem jogável chamado John Morgan. O jogo também traz um novo tipo de missão de cerco, onde você e sua equipe precisa defender um esconderijo de horda de zumbis. Praticamente pega aquela DLC da arena e meio que coloca dentro do jogo base, né? Como missão. E o limite do jogo aqui também foi aumentado em relação ao primeiro jogo. O primeiro jogo é até o nível 60 o limite que o jogador pode alcançar de nível. E agora no Riptide o limite é nível 70. Agora também os personagens têm diálogos individuais durante certas sessões do jogo. E em Riptide as armas de fogo aparecem bem cedo já no jogo, diferente do Dead Island original que demorava para elas aparecer. Riptide não é nenhuma evolução, é apenas mais do mesmo, e digo isso no sentido mais neutro possível. Quem gostou do Dead Island e queria mais daquilo, agora tinha o Riptide. A maior parte dos jogadores queriam mais novidades no Riptide, então ele foi bem criticado na época. Ele acabou vendendo mais de 1 milhão de cópias, assim, é pouco perto do primeiro jogo, mas se você pensar que o Riptide foi claramente mais barato que o primeiro jogo, então esse número não é ruim não. Depois de Riptide, a Techland resolveu não trabalhar mais com Dead Island. Ela tinha criado o jogo, mas a franquia era propriedade da Deep Silver. Então a Deep Silver foi atrás de outras empresas para trabalhar na franquia. Em 2014 tivemos o Escape Dead Island, lançado para PC, PS3 e Xbox 360. Escape Dead Island é um jogo spin-off em terceira pessoa em cel shaded e é desenvolvido pela Fat Shark. Ele é um jogo de ação e aventura linear que segue a história de Cliff Kahlo, que zarpa para documentar os eventos inexplicáveis que dizem ter acontecido em Banoi. Chegando na ilha de Narapela, parte do arquipélago de Banoi, ele descobre que nem tudo é o que parece. O jogo tem ênfase em furtividade e combate corpo a corpo, com algumas armas de fogo. Os jogadores podem se agachar para se aproximar furtivamente dos inimigos e executá-los por trás, ou enfrentá-los em combate corpo a corpo, ou com uma arma, seja branca ou de fogo.
O combate corpo a corpo utiliza ataques leves, ataques pesados e o movimento de esquiva também para ajudar você a sair ali dos ataques dos inimigos. O jogo não tem elementos de RPG, como nos jogos principais de Dead Island, não há níveis do jogador e a seleção de armas não é personalizável, com as armas sendo coletadas em pontos fixos da história do jogo. E como protagonista é um jornalista, o personagem do jogador carrega uma câmera que pode ser usada para tirar fotos de objetos significativos no ambiente do jogo, fazendo com que o personagem comente sobre eles. É bem bobo, mas acontece. O estado mental deteriorado do personagem do jogador também desempenha um papel significativo na jogabilidade. Então essa coisa da loucura faz parte do jogo. Cara, eu vou falar, que jogo ruim, cara. Talvez vendo pelo vídeo você vai pensar, cara, esse jogo é legalzinho, parece decente, não parece ruim. Eu imaginava a mesma coisa. Fui lá e comprei ele por R$10 no Xbox. O jogo é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que passou do prazo de eu pedir reembolso no Xbox, eu fui lá e pedi mesmo assim. Perguntaram o motivo do reembolso e eu disse que o jogo era uma desgraça e consegui o reembolso dos meus R$10. Pra você ver, o jogo não vale R$10, cara. Cara, o combate desse jogo é horrível, seja no corpo a corpo, seja no tiro, o stealth é horrível, tudo nele é horrível. E assim, não é um horrível nível medíocre, nota 5, não, é horrível tipo nota 1, nota 0. Isso falando dos aspectos técnicos, porque se eu falar do resto do jogo também é horrível. Zero carisma, personagens sem graça, nada nesse jogo é bom. Só peço visual e isso vendo pelo YouTube, porque pessoalmente você vai ver que não é grande coisa. O mais bizarro, é que a Fat Shark não é uma empresa horrível. Eles fizeram jogos minimamente decentes, mas o Escape Dead Island é horrível. Não sei se foi o desenvolvimento acelerado, sei lá, mas esse jogo é muito ruim. O jogo ainda tem uma DLC gratuita, chamada Underwater Labs, que adicionava acesso a um novo laboratório subaquático, mais eventos de insanidade, adicionava um novo zumbi, 2 novas armas, novos colecionáveis, 4 trajes e novas skins para as armas. Bobeira. No final, o Escape Dead Island foi um fracasso. Pra você ter ideia, o número de vendas que tem dele é de apenas 17 mil cópias. Deve ter vendido mais que isso, mas é impressionante o fracasso desse jogo. Ainda em 2014, tivemos o Dead Island Epidemic, um spin-off lançado em acesso antecipado exclusivamente para PC. Dead Island Epidemic era um MOBA, um jogo multiplayer online de combate em arenas, com o jogo colocando várias equipes de 4 jogadores contra hordas de zumbis, que é o PvE, e contra outros jogadores, que é o PvP do jogo, uma batalha por suprimentos. Epidemic é jogado de uma perspectiva isométrica de terceira pessoa. O jogador controla um dos vários personagens selecionáveis, iniciando ataques especiais, se movendo pelo teclado, enquanto inicia ataques básicos e mira pelo mouse. Objetivos específicos variam dependendo do modo de combate, assim como qualquer MOBA, como Dota, por exemplo. Dead Island Epidemic serviu como uma continuação não canônica do Dead Island original e o Dead Island Riptide. Infelizmente, em outubro de 2015, o jogo foi descontinuado, tendo o desenvolvimento paralisado e os seus servidores desligados. Isso antes do jogo sair do acesso antecipado. Dead Island Epidemic era um jogo minimamente decente, mas infelizmente ele foi um fracasso, tanto que eu nem achei números sobre o total de jogadores dele. Em 2016 foi lançado outro spin-off, o Dead Island Retro Revenge, para PC, Xbox One e PS4. O jogo é um beat'em up de rolagem lateral de 16 bits com 24 níveis. Ele é um jogo bem simples, mas é bem legal. Aí em 2016 tivemos o Dead Island Definitive Collection para PC, PS4 e Xbox One. Essa coleção remasteriza os 2 primeiros Dead Island para uma nova geração de consoles e trazia também o Dead Island Retro Revenge junto. Essas remasterizações traziam o jogo base e suas DLCs. Em 2018 tivemos o spin-off para mobile, que era Dead Island Survivors, lançado para iOS e Android. Dead Island Survivors é um Tower Defense com elementos de RPG. Os jogadores devem defender suas ilhas de hordas de zumbis usando armadilhas, labirintos, armas de sentinela, bombas e muito mais. Você pode até mesmo enviar seu personagem para brigar com um martelo gigante e com os outros inimigos e pegar também vários itens consumíveis. Você também pode se juntar aos sobreviventes para uma experiência multiplayer cooperativa. Não há missões como em outros jogos,
então ele é puramente defender seu acampamento. Dead Island Survivors é um jogo bem decente, mas também não foi um grande sucesso, e acabou sendo encerrado em julho de 2020. Em 2023, tivemos o Dead Island 2 para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. A história de desenvolvimento de Dead Island 2 é maluco. Primeiro, Dead Island 2 foi anunciado em 2014 e seria feito pela Yager, que iria cuidar de Dead Island depois que a Techland saiu da franquia. O desenvolvimento dessa primeira versão começou em 2012 e ficou em desenvolvimento até 2015, quando a Deep Silver tirou a Yager do desenvolvimento de Dead Island 2. Depois disso, em 2016, a Deep Silver contratou a Sumo Digital para desenvolver o Dead Island 2. Mas depois, a Sumo Digital também foi tirada do Dead Island 2. Então, em 2019, a Dambuster, um estúdio interno da Deep Silver, assumiu o desenvolvimento de Dead Island 2 e desenvolveu ele até o lançamento em 2023. Dead Island 2 é um jogo de ação e survival horror com elementos de RPG, que ocorre 15 anos após Dead Island Riptide. O jogo se passa em Los Angeles, com a maior parte da cidade de Los Angeles tomada por zumbis. O combate do jogo é mais brutal que os jogos anteriores da série. Aqui também você tem agora 6 personagens jogáveis para escolher. Dead Island 2 era uma evolução natural dos jogos antigos de Dead Island. O jogo teve 2 DLCs, a House, que adicionou uma nova localidade e sua história própria, e a DLC Sola, que ela se passa no festival Sola e envolve um mistério que transformou todos os convidados do festival em zumbis sem que nenhum deles fosse mordido. Essas DLCs vêm na edição Gold do Dead Island 2, versão essa que estava disponível para ser comprada desde o lançamento do jogo. E além das DLCs, o jogo continua recebendo atualizações gratuitas até hoje. No final, Dead Island 2 foi um sucesso. Não tão grande quanto o primeiro jogo, mas foi um sucesso, vendendo mais de 3 milhões de cópias até hoje, e já atingiu mais de 7 milhões de jogadores, contando as cópias vendidas e os jogadores que jogaram por serviços como Game Pass e outros. Então, mesmo com todo o problema que esse jogo enfrentou, no final eu estimo que ele vai dar lucro, e veremos um Dead Island 3 em breve. Mas então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, fiquem com Cristo sempre e até a próxima.